O novo perigo no trânsito. Errar o caminho e arriscar a vida, depois de recorrer à ajuda dos aparelhos e aplicativos de GPS. No estado do Rio, uma mulher morreu baleada depois que ela e o marido se viram cercados por homens armados numa área dominada por criminosos. O que fazer para prevenir problemas com o uso de uma tecnologia que está cada vez mais presente em nossas vidas? Mais de 50 milhões de motoristas do mundo inteiro ligam aparelhos como esse todo dia antes de sair de carro. O GPS auxilia bastante. Mas quem usa nem imagina que o caminho indicado pode ser o mais perigoso. Francisco Múrmura fez essa descoberta da pior forma possível. No último dia 3, ele e a mulher Regina saíram de carro do Rio de Janeiro em direção a Niterói. O casal tinha um encontro com as filhas numa pizzaria e não sabia bem o caminho. Não conhecia exatamente aonde estaria este restaurante. No pedágio, Regina disse para mim, se nós temos o aplicativo, por que nós não temos que usar o aplicativo? Regina usou este aplicativo de localização no celular. Só que em vez de escrever Avenida Quintino Bocaiúva, ela digitou Rua, um engano que lhe custou a vida. Nós vamos entrar agora no carro de reportagem e mostrar o percurso que eles fizeram. Francisco e Regina percorreram cerca de 18 quilômetros. O aplicativo de GPS levou o casal até um lugar totalmente diferente do desejado. Veja no mapa a distância da Avenida Quintino Bocaiúva, o endereço certo para a rua de mesmo nome onde eles foram parar. Quase 9 quilômetros de distância. Nós estamos no principal acesso ao Morro do Caramujo. Por uma questão de segurança, a nossa equipe não pode passar deste ponto. E foi para cá, para uma comunidade dominada pelo tráfico de drogas, que o aplicativo de celular encaminhou o casal. Francisco e Regina entraram numa rua sem saída dentro da comunidade. Virei à esquerda. Conforme eu virei à esquerda, me deparei com umas 20 pessoas já armadas para mim. Os criminosos dispararam várias vezes contra o carro de Francisco. Uma das balas atingiu Regina. Eu disse a eles, eu falei, eu preciso que vocês me ajudem aqui. Vocês acertaram minha mulher, eu preciso ir para o hospital. Eles chegaram bem próximo de mim, ficaram frente a frente comigo, mais perto do que nós estamos. Me deram uma coronhada. Falou, vai embora. Regina sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu no hospital. E a nossa vida foi sempre muito bonita. Pautada em amizade, em lealdade, em amor. Os traficantes da favela do Caramujo se destacam pela violência e são acusados de outros crimes. O desaparecimento de um casal de idosos e o assassinato de um morador há 2 semanas. Foi lá que, em agosto, a atriz Fabiana Carla quase perdeu a vida numa situação parecida. Ela ia para um evento e seguiu o caminho indicado pelo aplicativo. Criminosos armados cercaram e atiraram no carro em que a atriz estava. Fabiana conseguiu fugir e não se feriu. Em junho do ano passado, Elza Gomes dos Santos, de 52 anos, morreu enquanto seguia a orientação de um aplicativo. Ela foi baleada ao entrar em uma favela de São Vicente, litoral sul de São Paulo. Em 2008, 3 turistas noruegueses que passeavam no Rio de Janeiro também confiaram no caminho indicado pelo GPS. Mas antes do destino final, chegaram a um local dominado pelo tráfico de drogas. O carro alugado em que eles estavam foi metralhado por traficantes. Um dos turistas foi atingido no ombro. O repórter Rafael Machado encontrou outro exemplo parecido. Ninguém duvida, a tecnologia é a grande parceira para a gente não se perder nas grandes cidades
e também fugir dos congestionamentos. Mas quanto maior é o número de motoristas que usam o aplicativo, maior também é a quantidade de pessoas que já passaram por situações de perigo. O Luiz é um desses motoristas. Ele já levou 2 sustos nos últimos tempos. Um deles foi no Rio de Janeiro. O trajeto estava certo, mas no meio do caminho havia uma surpresa. Foi mês passado, mais ou menos na metade do mês. Eu estava indo embora do Rio de Janeiro e não era de dia, era umas 9 horas da noite. Eu saindo de lá de carro, coloquei o endereço no GPS e eu fui parar na linha vermelha, entrei em alguns buracos que não tinha ideia onde eu estava. Já em São Paulo, Luiz tentou escapar do trânsito e seguiu a orientação do GPS. Entrou num buraco ali que também não sabia onde eu estava e começa a bater uma desconfiança no pessoal que está em volta do carro, né? Nessa hora, o conselho é sair do automático e avaliar as condições de cada rota. Geralmente, os programas de GPS costumam trabalhar com 3 opções principais de rotas e são as seguintes. Veja, aqui neste mapa, tem o caminho mais curto, que percorre a menor distância, o caminho mais rápido, que leva em conta o trânsito e, por isso, sofre variações até mesmo durante o percurso. E alguns aplicativos oferecem também o chamado caminho mais fácil, que procura seguir pelas vias principais. Entender como cada um desses trajetos funciona pode ajudar a evitar futuros transtornos. O Domingo Espetacular conversou com Edivaldo Simões, professor de engenharia da Universidade de São Paulo. Ele sugere algumas dicas para evitar qualquer problema com o GPS. A primeira delas é conferir se o endereço está correto. Confundir o nome de ruas é muito comum. Digita ali, por exemplo, o nome da rua e não é rua, é avenida. Então ele pode cair num lugar que não era o adequado. Segunda dica, planejar a rota antes de sair de casa. Normalmente o que o usuário faz? Ele simplesmente digita o endereço e sai navegando. E aí ele não olhou todo o caminho que ele vai percorrer e pode ter um problema no caminho. E ele vai ter uma dificuldade de cair no que estão chamando de armadilha do GPS. Na realidade não é uma armadilha do GPS, é um descuido do usuário, na minha opinião. Essa, aliás, é uma sugestão que Luiz segue desde o último susto. Eu comecei a olhar as opções antes de começar a seguir o mesmo caminho, para saber aonde eu vou estar parando ou não. A última dica é manter sempre o sistema atualizado. Lembrando que o GPS tradicional, aquele mais antigo, precisa ser conectado à internet e atualizado manualmente. No sistema do aplicativo, também é possível que o próprio motorista programe o GPS para não acessar alguns pontos da cidade. Uma tecnologia que aponte para o motorista os locais perigosos seria a solução? Para esse sociólogo, a resposta é não. Tentar atribuir ao GPS ou qualquer outro aplicativo a responsabilidade em dizer onde é perigoso ou não, isso é no mínimo preconceituoso. Quando a gente sabe que a violência urbana, ela tem índices maiores no subúrbio, mas ela acontece no centro da cidade também. Nesta semana, a diretora mundial de operações do aplicativo recebeu das autoridades uma base de dados pública com estatísticas de crimes. Também foram entregues mapas de comunidades da cidade do Rio de Janeiro e imediações. A partir das informações, a ideia é que o aplicativo seja aperfeiçoado. Ainda não se sabe como. Mas na rua do Morro do Caramujo, onde o casal foi atacado, já aparece uma indicação de perigo. E foi lá que ontem a PM e a Polícia Civil realizaram uma operação. 8 pessoas foram presas. Houve tiroteio e um suspeito ficou ferido. Mas o chefe do tráfico no morro, conhecido como Tim Neném, continua solto. Segundo a polícia, ele
é o criminoso mais procurado da Grande Rio. Seria do traficante a ordem para atirar em qualquer carro desconhecido que se aproximasse do caramujo. Francisco espera que a quadrilha finalmente seja presa. Ele não admite que o casamento de 48 anos tenha terminado de forma tão cruel. Eu posso dizer a você o seguinte: eu não gostaria que a Regina fosse mais uma na estatística. Nós estamos perdendo, o povo brasileiro e principalmente o Rio de Janeiro, a capacidade de indignação, que é o pior estágio que uma pessoa tem. Tudo passa a ser normal.